Jesus veio para servir. Assim como Jesus veio para servir, nós, que somos seus discípulos, devemos seguir o seu exemplo e sermos generosos com as pessoas, sempre prontos para ajudar a quem precisa. Você costuma ajudar alguém? O que você faz? A Bíblia diz em Mateus 20:28 que o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. A história de hoje fala sobre servir e está contada na Bíblia em Mateus, capítulo 20, nos versículos 20 a 28, e diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Seus 2 filhos eram os discípulos de Jesus, Tiago e João. Então lhes disse Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus então os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje em dia, vivemos num mundo em que muitas pessoas só pensam em si mesmas, se preocupam apenas com os seus interesses. Há muito egoísmo. Como podemos mudar essa realidade? Seguindo o que a palavra de Deus diz sobre como devemos agir. Jesus nos deixou o exemplo. Ele mesmo veio para servir, não para ser servido. Como Jesus nos ensina a servir? 1. Jesus nos ensina a servir pelo exemplo. Em João 13, Jesus toma a toalha e a bacia e lava os pés de seus discípulos. Ele não fez porque foi obrigado, mas em amor pelos seus, e ensina-nos pelo exemplo a grandeza de ser servo. 2. Jesus nos ensina a servir por amor. A melhor resposta que temos da linda atitude de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos está no versículo 1 de João 13. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus nos ensina que o serviço deve ter como motivação o amor. Caso contrário, será mera obrigação. A essência do serviço cristão é o amor. Servir é ajudar os que necessitam de auxílio. O serviço cristão nasce do amor pelo Salvador e do amor pela preocupação por aqueles que Ele nos dá a oportunidade de ajudar. O amor é mais do que um sentimento. Quando amamos alguém, queremos ajudar essa pessoa. 3. Jesus nos ensina a servir com humildade. Serviço e humildade normalmente não andam juntos no cotidiano de muitos. A competição pelos melhores lugares e a busca pelo aplauso e reconhecimento, sem dúvida, está em primeiro lugar no coração de muitas pessoas hoje. Nos dias de Jesus, não era diferente dos nossos neste sentido. E foi neste ambiente de competição, pelo primeiro lugar, pelo ser melhor que o outro, que o Senhor ensinou a humildade a seus discípulos. Jesus sabia que Judas iria traí-lo,
Mesmo assim, lavou os pés do astuto traidor. Será que no lugar de Jesus não ferveríamos aquela água em alta temperatura para punir Judas? No entanto, o Senhor lavou seus pés, dando provas de seu amor e misericórdia para com o próximo, independentemente de quem fosse essa pessoa. Porque Jesus deseja que sirvamos aos outros? Porque é por meio do serviço de homens e mulheres, rapazes e moças, que a obra de Deus é feita. Durante a vida, todos nós dependemos da ajuda de outros. Quando éramos criancinhas, nossos pais nos alimentavam, vestiam e cuidavam de nós. Sem esse cuidado, certamente morreríamos. Quando crescemos, outras pessoas nos ensinam habilidades e atitudes. Muitos já precisam de ajuda quando ficaram doentes ou quando enfrentaram uma crise financeira. Alguns pedem a Deus que abençoe os que sofrem, mas nada fazem por eles. Precisamos nos lembrar que Deus opera por meio do nosso intermédio. Quando ajudamos uns aos outros, estamos servindo a Deus. E nós hoje, como podemos servir? Existem muitas maneiras de servir. Podemos ajudar outras pessoas, por exemplo, doando alimentos, roupas, brinquedos. Podemos ser amigáveis para com o visitante, ajudar a cuidar de um jardim, ou fazer uma horta para uma pessoa idosa, ou cuidar de alguém doente. Podemos ainda ensinar o Evangelho a uma pessoa que necessita da verdade, ou confortar alguém que está triste. Podemos prestar pequenos ou grandes serviços. Nunca devemos deixar de ajudar alguém por não poder fazer grandes coisas. Às vezes, porém, precisamos sim fazer um sacrifício maior para servir ao próximo. Porém, devemos nos lembrar sempre que o Salvador deu sua vida para nos servir. Recebemos bênçãos ao servir. Quando servimos, ganhamos bênçãos importantes. Ao servir, aumentamos nossa capacidade de amar e de nos tornarmos menos egoístas. Ao pensar nos problemas dos outros, nossos problemas parecem menos graves. Jesus Cristo nos ama muito mais do que podemos compreender. Quando ele esteve na terra, ajudou os pobres, os pecadores, os desprezados, ensinou o Evangelho a todos os que quisessem escutar, alimentou multidões famintas que chegavam para ouvi-lo, curou doentes e levantou os mortos. Ele criou a terra e é o nosso Salvador, o nosso Rei, mas ainda assim prestou-se a serviço de muitos de forma humilde. Quando ajudamos uns aos outros com amor, tornamo-nos mais semelhantes a Cristo. Certa vez, uma missionária disse: Eu fui chamada para cuidar das pessoas, para ajudá-las a resolver os seus problemas. E os meus problemas? Os meus problemas entrego para Deus. Sei que Ele cuida de mim enquanto estou cumprindo a Sua vontade aqui na terra. O Senhor Jesus disse: Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28.
O Senhor Jesus disse: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28.